Hoje o Café Camase é com a Silene e a Larissa. Sejam muito bem-vindas. A gente vai falar um pouquinho sobre como é o mercado imobiliário para as mulheres. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Meu nome é Silene, tenho 45 anos e eu comecei no mercado imobiliário há 4 anos. Larissa. Sou a Larissa, tenho 24 anos e eu comecei no mercado imobiliário há 3 anos. Aqui a gente tem duas situações bem diferentes, né? Dois contrastes aqui. A gente tem a Silene que entrou no mercado imobiliário depois dos 40 e a Larissa que entrou com seus 21 anos. Eu acho importante a gente colocar como foi a experiência de cada uma de vocês, né? Vamos começar pela Larissa. Larissa, como foi a tua experiência de entrar no mercado imobiliário com 21 anos? Então, eu já comecei trabalhando no ramo imobiliário, porém no setor de locação. Então, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando com isso, já tinha contato, porém nunca havia trabalhado com vendas, propriamente dito. E tive a oportunidade de estar fazendo o curso do Cresci e logo na sequência eu comecei a trabalhar com corretagem, né, de vendas. Então foi uma experiência nova, mas eu vi que eu me encaixava nesse setor. Inclusive eu fui fazer uma faculdade de estética e acabei deixando de lado porque vi que não era o meu perfil, não era isso que eu queria e entrei de cabeça no ramo imobiliário mesmo. Legal. Deixa eu te perguntar, teve alguma coisa que tu viu que foi uma dificuldade em relação aos corretores mais velhos? Porque se a gente for pensar, num modo geral, os corretores geralmente entram pro mercado com seus 25, 30 anos, né? E tu começou muito nova, com 21. Tu viu alguma dificuldade pelo fato de tu ser mais nova? Talvez o cliente te ver com outros olhos, algo nesse sentido ou não? Foi realmente um desafio, entrou, chegou e a coisa fluiu normal? Foi um desafio, já existe esse preconceito, um julgamento, justamente pela idade, né? Enfim, às vezes a pessoa não tem tanta confiança, acha que talvez eu não vá saber passar todas as informações corretas, mas a gente vai levando e vai aprendendo. O que na verdade não faz sentido nenhum, né, Larissa? Porque se a gente for analisar num contexto geral, alguém que começa no mercado com 30 anos e tu começando com 21 como corretora, sendo que antes disso trabalhou no setor de locação, tu respirou mercado imobiliário por 3 a 4 anos antes de se tornar corretora de vendas, né? Então eu entendo que tu tenhas muito mais bagagem, tu entrega muito mais do que alguém que tenha 35, 30 anos, né? E tu vai entregar muito mais que eles. Então, como tu falou, é um preconceito que as pessoas têm pelo fato de a pessoa ser mais nova. É única e exclusivamente isso. Isso, exatamente. Mesmo estando no setor de locação, eu já respirava isso, já escutava muitos corretores falarem e atenderem os clientes. E mesmo na locação, tu precisa entender qual é a necessidade do cliente, o que ele busca, quantidade de quartos, localização e tudo mais. Então, isso realmente foi um complemento para quando eu decidi ir para vendas. Legal. Essa é a sacada. Eu penso que muito mais do que tu querer entregar um produto é saber escutar o cliente, entendeu? É saber o que ele precisa, não só querer vender o teu serviço. Primeiro pensar nele como cliente, como pessoa, não como um lead, como uma oportunidade de negócio, né? Uma pessoa que quer morar no imóvel tem que entender se o que eu vou entregar para ela vai agregar na vida dela positivamente ou negativamente. Acho que esse é o ponto. Silene, tu como corretora começou depois dos 40 anos. Nessa situação, para muitas pessoas isso é um baita obstáculo. Eu queria entender de ti como tu fez para superar esses que apareceram para ti e o que mais te motivou a ser corretora. Primeiro, embora a gente tenha muita bagagem, muita experiência, né? Eu já estou 4 anos no mercado, diariamente a gente aprende alguma coisa, né? O que me motivou, eu sou privilegiada, né? Eu tive a possibilidade de ficar 14 anos em casa, fiquei com meu filho em casa. Foi uma escolha minha e do meu marido. E, como eu disse, eu sou privilegiada por isso. Eu tenho certeza que muitas mulheres como eu acho que gostariam de passar pelo que eu passei. Então, eu só tenho a agradecer. Mas aí, em algum momento, eu pensei, o meu filho agora já vai fazer 18 anos, e eu busquei, assim, me ocupar, realmente. Começou bem básico, assim, digamos. De um almoço, um amigo disse: Silene, por que tu não faz o curso? E, pensei, por que não? Eu já tinha feito uma primeira formação e eu, enfim, naquele dia mesmo entrei em contato com o IBREP, que eu fiz o curso. De tarde eu comprei o curso e comecei. Só que daí também, como privilegiada sou,
já tinha uma vaga me esperando em uma outra empresa e com uma pessoa sensacional, que é o meu amigo David. E, enfim, comecei aos poucos. No início eu não tive dificuldade, assim, né? Foi muito aberto, foi um projeto também novo, tu lembra, né? Um projeto novo que tu tinhas, corretor júnior, enfim, acho que ninguém fez isso, tu também foi pioneiro com isso, né? Então eu tive mais essa chance. Eu comecei, enfim, eu cresci ainda, não podia atuar. Então eu comecei do zero, aprendendo contigo e quietinha no meu canto. Eu tinha disponibilidade de horário no início só na parte da tarde, porque eu ainda levava e buscava meu filho para a escola, enfim. Logo depois recebi, né, o Cresci e comecei já atuando. A minha maior dificuldade, eu acredito única, era realmente entender do produto. Porque comercial eu sempre fui. Antes de ficar em casa, sempre trabalhei no comercial, sempre trabalhei com vendas. E até em casa também. Meu marido trabalha em casa, a gente tem escritório de representação. Eu era, assim, ajudava ele também nessa parte, no comercial. Então, isso nunca foi dificuldade pra mim. A minha dificuldade realmente sempre foi entender do produto. Eu tenho muita dificuldade em não aceitar que eu erro, né? Tu sabe, eu sou insegura, enfim, em alguns pontos. Mas depois flui, depois, assim, graças a Deus eu me considero muito boa no que eu faço hoje. Legal. É legal pontuar isso porque essa situação de ter alguém que estagiasse na imobiliária e tivesse um treinamento um pouco mais perto do corretor, que foi algo que a gente tinha nessa empresa, que foi algo que foi colocado por eles, né, pela empresa, foi criado por eles e eu consegui participar com alguns corretores e ficar junto dos que iniciaram nesse projeto. Uhum. É algo que também foi fácil porque, como tu falou, né, tu já tinha esse comercial em ti. Eu acho que muito disso tudo é a paixão, como a Larissa também comentou. Tipo, eu gosto de fazer isso. Tipo, a Larissa parou a faculdade dela para ser corretora. Sim. Então, teu filho já deixou de ser mãe e foi mãe e corretora. Não, obviamente não deixou de ser mãe, mas tipo, respirou isso. Eu quero ser isso. Hoje vocês duas vivem o mercado imobiliário. Então, vocês respiram porque vocês gostam de fazer parte disso tudo, né? Sim. É um mercado desafiador, é um mercado diferente. Não é fácil, né? É matar um leão por dia, como a gente brinca. Tem seus altos e baixos, mas é um mercado excepcional. Para quem gosta, eu particularmente sou apaixonado, é um mercado que eu não me vejo fazendo outra coisa. Não. Então, acho que como tu falou, o desafio sempre vai ter, nunca vai ser fácil, né? Mas a gente tem que persistir, né? Como há pouco a gente falou, não é quantos sim que a gente leva para casa, mas sim a quantos não que a gente está disposto a ouvir, né? E não desistir, porque é uma profissão diferente, né? O que a gente vai fazer com esse não? Isso. Vai levar pro coração ou vai entender que faz parte de um processo, né? A gente tem muito mais não do que sim. E a gente tem que saber lidar com eles e entender o porquê do não. Por que cada não? E é isso que a gente está aprendendo diariamente. É claro, até porque... O não é pra gente. Não é pra Silene, não é pra Larissa, não. Porque eu penso que cada cliente que a gente atende aqui, que a gente, da nossa forma, tenta dar o nosso melhor para que ele realize a compra do imóvel, o sonho do primeiro imóvel, ou troque sua casa, ou enfim, mude da cidade natal dele para cá, a gente está entendendo que cada um tem o seu momento. Então, talvez naquele momento não seja o ideal para ele fazer essa troca, ou sim, a gente até muitas vezes ajuda eles a entender que não é o momento. Né? Como eu falo, antes de a gente pensar só em vender, a gente, muito aqui do que a gente faz é entregar o melhor, tipo, dar realmente uma consultoria para esse cliente, nem que no final dessa consultoria a gente tenha que dizer, não é o momento para comprar essa casa não é o imóvel ideal para ti por conta disso, vamos tentar procurar um outro imóvel que fique mais acessível para ti, ou que fique mais à mão. A gente tem vários exemplos disso, dele, aqui dentro da imobiliária mesmo. O cliente vem, né, enfim, como a gente está conversando sempre, não é só leads, são pessoas, né? E eles vêm com um determinado produto na cabeça quando na verdade não é aquilo que é o ideal para eles. E é aí que a gente entra, é aí que a gente está fazendo um bom serviço. Tipo, no final, sempre dá certo e eles entendem que a gente fez o melhor por eles, para eles. Naquele momento que a gente entregou o que eles realmente precisavam. Inclusive, o que a gente conversou agora vai muito de encontro com a próxima pergunta que eu tinha separado aqui para vocês. Que a pergunta seria, o que é ser corretora de imóveis para vocês? O que é, Larissa, para ti, ser corretora de imóveis? Parece clichê, né? Todo mundo fala, mas eu vejo como realização de sonhos. É literalmente isso.
A gente está vendendo o sonho da pessoa, é a moradia dela. Talvez ela tenha juntado um valor para dar de entrada por anos. Então, a gente tem que entender a necessidade do cliente e fazer com que ele faça o melhor negócio para a vida dele. Se lá na frente ele quiser vender esse imóvel, enfim, aí é outra situação. Mas naquele momento, eu penso que seja a coisa mais importante da vida dele. Então, a gente tem que fazer com excelência o nosso trabalho para que ele não venha se arrepender e que seja realmente algo maravilhoso para ele. Eu imagino que essa é a nossa função. O que tu acabou de falar faz muito sentido com a forma de atendimento da imobiliária. A gente é uma imobiliária que pensa muito mais no próximo do que na gente mesmo na hora de vender o produto. Porque a gente não está vendendo só para aumentar o ticket ou gerar um honorário maior, jamais. E isso é uma premissa que a gente tem com a gente aqui de realmente entregar o melhor para o cliente. Se ele veio aqui querer comprar um imóvel de 500 mil, mas a gente entende que comprar um terreno e construir uma casa do jeito dele é mais interessante e a gente vai ser metade do valor que ele teria o orçamento para gastar aqui com a gente, tá tudo bem. Porque a gente não quer vender algo para ele que vai tirar a paz dele, que vai deixar ele numa situação complexa e entregar entregar algo que vai ser negativo para ele ou para a família dele, entende? Então, esse contexto de entregar sempre o melhor e pensar no cliente é o que a gente adota aqui. Exatamente. A nossa ideia é que ele seja feliz na compra que ele fez, na conquista dele, e que a gente venha fazer outras negociações com ele, que ele indique a gente, a nossa imobiliária. E isso só vai acontecer se a gente for transparente, se a gente fizer um bom negócio para ele. Inclusive tinha o Marcelo que trabalhava aqui com a gente, né, que sempre brincava nessa situação. Ele costumava colocar que é o voo da galinha, porque a galinha nunca voa, né? Então, ela sempre só sobe e desce, sobe e desce. Então, se a gente fizer isso com o cliente, beleza, vamos bater asa e vender naquele momento, mas e a longo prazo? O que a gente está entregando para esse cliente? O que a gente está entregando para as pessoas que nos procuram e confiam para a gente o sonho de realizar um bom negócio, de comprar o seu primeiro imóvel? Então, é algo que não, para a gente aqui é muito claro que não faz sentido nenhum. Silene, e para ti? O que é ser corretora? Então, como a Larissa falou, é aquele clichê, realizar sonhos. Sim, né? Grande parte é realmente realizar sonhos. Mas, como eu e como todos os outros aqui, a gente atende todo tipo de cliente, né? Cliente investidor, cliente final, que realmente está há muito tempo guardando dinheiro para entrada, enfim, né? Na verdade, assim, a venda não acaba quando a pessoa entrou na casa. Isso é nosso, isso é da gente aqui mesmo. A venda não acaba ali, porque a gente já fez mais amigos, como a Lari falou. A indicação, não tem nada melhor do que tu receber uma ligação fulano te indicou. Não tem nada melhor, porque tu sabe que além de tu ter feito o teu serviço com excelência, ter entregue, né, como eu falei antes, o que realmente a pessoa, qual era a dor da pessoa, né, depois tu ser indicado, porque tipo assim, a gente provavelmente muitas vezes não vê mais esse cliente, mas ele não esqueceu a gente. E não esquece, realmente não esquece. Quando é falado, eu preciso disso, eu preciso de uma casa, enfim, essa pessoa lembra da gente. E normalmente não é só comigo que acontece, é com todo mundo daqui. Vamos colocar aqui um ponto que, inclusive, eu acredito que outras corretoras, né, da cidade talvez passaram por isso, ou aconteceu com elas também, mas a gente tem várias, né? Tem Milena, tem a Neuza, tem Patrícia da Remax, tem várias e várias, desculpa se eu esqueci de alguma aqui, mas corretoras, mulheres que estão no mercado, mas que de alguma forma indiretamente sofrem um preconceito, né? Nesse sentido. Então eu queria de vocês colocar algo assim, uma experiência que vocês entenderam que não, pelo fato de vocês serem mulheres, algumas pessoas desabonaram o serviço de vocês. Eu entendi que sim, eu também tenho que respeitar o fato de não sentirem confiança, talvez por eu ser mulher. Já senti, sim, esse preconceito de eu tentar entrar em contato com determinadas pessoas diversas vezes e não receber um retorno. E eu passo a bola, chamo algum colega, homem, né, aqui da imobiliária, e é fato, porque a gente já identificou isso, e a resposta vem de imediato, né, coisas que eu estava pedindo, enfim, seja para
construtor, eu não tinha a resposta que eles tiveram de imediato. Talvez não seja isso, talvez seja até um preconceito meu, falando dessa forma. Eu acho que é isso, porque tentei diversas vezes, não tive retorno. Aí um homem chama e tem retorno, é o que eu penso, né? Inclusive, é algo que nesse contexto, a gente saindo um pouco da caixa, é legal a gente entender também, porque se nesse momento a gente teve algo um preconceito que rolou ali, o teu entendimento, porque pessoas são pessoas e cada uma está no momento e tu não tá ali para julgar ela. Não. Tudo bem. Se tu prefere tratar com um homem, tá tudo bem. Vou passar para um corretor, vai seguir com o teu atendimento e vai entregar o melhor que a gente tem para dar aqui agora. E é mais uma situação do que acontece muito aqui dentro, David. A parceria, a nossa parceria aqui dentro. A gente não tem problema nenhum em fazer parceria, todo mundo aqui dentro. Não deu pra mim, era pra eu atender aquela pessoa, mas aquela pessoa não me deu bola, passo pro colega, a gente atende junto e tá tudo certo. O importante é fazer o negócio acontecer. Falando não só de desafios, vamos levar para um outro lado, né, para dar uma quebrada nessa nossa conversa que está um pouco séria demais. Vamos falar sobre situações inusitadas aí. Larissa, compartilha com a gente talvez algo que aconteceu contigo. Eu sei que tem várias aqui que a gente no cafezinho fica conversando e dando boas risadas sobre o que acontece no nosso dia a dia aqui. Eu tenho certeza que tens uma ou duas pérolas aí pelo menos para contar pra gente. Fala pra gente aí sobre alguma situação que aconteceu contigo e depois tu viu que não fazia sentido nenhum, mas que no momento foi muito engraçado. Nós mulheres, querendo ou não, a gente tem algumas limitações. Então, por exemplo, às vezes a gente quer vir arrumada para trabalhar, vem com salto alto. Já teve situações de a gente precisar ir em loteamento sendo implantado, então volta com o pé cheio de barro, veio com a sola toda errada. Enfim, teve uma vez que eu tive que mostrar um terreno e ele tinha declive. E eu tava com uma bota com um salto desse tamanho. Eu não conseguia descer pra mostrar o terreno. Então os clientes lá embaixo olhando e eu tentando descer e não conseguia. Às vezes não tá preparado de estar com aquela botina, aquele coturno dentro do carro. Então acontece. Outra situação, por exemplo, uma vez eu fui num sítio e eu acabei indo sozinha, né? Enfim, tinha um funcionário lá trabalhando, né? E tinha um rancho. E eu comecei a entrar em parafuso, assim. Pensei que o cara ia me matar lá no meio do nada, ia me botar naquela máquina de picar trato e já era. Eu fiquei... Não tinha área de celular, não tinha vizinho, não tinha nada. Mas depois da visita, fez sentido? Como é que foi? Não, o cara era extremamente tranquilo, super gente boa, a gente ficou conversando lá fora, mas na hora era o que passava na minha cabeça. Então Depois fica a disso, dica, né? Não tinha sentido. Você que é corretor, se você vai fazer a visita no outro dia, não assista nenhum filme de terror, pelo menos uma semana antes, porque senão o bicho vai pegar. Agora falando um pouco sobre a imobiliária em si, né? Como é que foi, assim... Obviamente eu sei, mas é legal para as pessoas saberem o que fez vocês se conectarem com a marca, com a Masi, com a imobiliária Masi. Bom, né, desde o início tu sabe que quando eu comecei a trabalhar contigo, a gente se identificou, né? Tu é o meu irmão mais novo. E aí eu decidi que eu queria vir trabalhar contigo. A gente conversou e tu me deu a oportunidade, eu agradeço até hoje. E tô aí. A Masi é tudo que todo mundo acha. Realmente, assim, eu escuto muito isso, a gente é questionado, e realmente a Masi é tudo isso que todo mundo acha. A vibe aqui dentro é totalmente boa, e eu penso assim, que não só na nossa profissão, mas eu acho que todo mundo, né, deveria ter essa oportunidade de ter o que a gente tem. O ser humano, né? Levantar da sua cama todo dia e trabalhar num lugar que tu tem vontade de vir trabalhar, que tu não tem vontade de ir embora, não é pra todo mundo, né? Eu pelo menos me sinto dessa forma e a galera aqui também. Tenho certeza que é assim que funciona. Enfim, a Masi é a nossa segunda família, né? E não quando a gente fala assim, não é eu que vou fazer, não é a Larissa que vai fazer, é a imobiliária que vai fazer. Embora eu esteja fazendo, embora a Larissa esteja fazendo, é a Masi que está fazendo. E eu acho que realmente é assim que tem que ser. Porque aqui todo mundo depende de todo mundo. E é assim que a gente vai. Legal. Larissa, e tu? O que tu vê que te conecta com a Masi? O que faz sentido para te acordar todo dia de manhã e vir aqui pro trabalho e fazer parte disso tudo? De que forma que tu vê essa tua conexão com a empresa?
Então, anteriormente eu já trabalhava contigo, né? Já conheci, trabalhei com a Silene também. Então, a gente já tinha essa conexão, a gente sempre teve uma amizade. E mesmo trabalhando em outra empresa, quando eu vinha visitar, olhava nas redes sociais, enfim, eu sempre sentia algo muito bom aqui. Entrava nessa porta e sentia uma energia muito boa. E via que todo mundo se tratava como literalmente uma família. Amigos, família, né? Enfim, eu acho que a gente passa mais tempo da nossa vida dentro da imobiliária ou com as pessoas da imobiliária, os demais corretores, enfim, que a gente precisa estar num ambiente bom, num ambiente agradável, com pessoas que a gente se identifica, querendo ou não, né? Então, foi daí que eu pedi para vir trabalhar aqui, né? Enfim, para ter essa oportunidade de trabalhar aqui, porque literalmente, como a Silene falou, é tudo que a gente vê. Depois que eu comecei trabalhando aqui, que eu vi que realmente é exatamente o que eu via no Instagram e o que eu sentia quando eu vinha visitar, por exemplo. Então, e tu não deixa isso se perder, né, David? Porque desde o início que tu contou pra gente depois, quando tu escolheu o nome, né, é juntos, né? É unidos. Exatamente. E é isso que a gente traz, é juntos. Todo mundo precisa de todo mundo e todo mundo ajuda todo mundo. Eu acho que tem que ser, né? A partir do momento que a gente tem uma concorrência dentro da empresa, a gente deixa de ser um time, né? A gente tem várias Não é pessoas que saudável. têm um objetivo de chegar em algum lugar. Mas a ideia é que cada um chegue o mais cedo possível e da forma mais individual possível. A gente passa a não pensar como um todo e pensar só no indivíduo, numa única pessoa, onde todo mundo perde. Quem perde? Perde o corretor, perde a empresa, perde o cliente. Porque aqui é muito fácil, por exemplo, traz com o cliente pronto para fechar, em algum momento tu entendeu que a visita dele tinha que ser no sábado e tu não tinhas tempo, porque tem um casamento de alguém da tua família e tu não vai poder atender ele naquele momento. Então tu não vai, daí tu entende já que tu não vai entregar o melhor para ele. O que tu faz? Larissa, podes atender? E esse é um problema que a gente nunca teve aqui? Não. Nunca. Mas é porque a gente sempre, desde da concepção da marca, da empresa, de tudo que a gente tem aqui, o que a gente respira, o que a gente vive, é isso. É junto por um único propósito de entregar o melhor para o cliente. Exatamente. A mais é isso. A gente trabalha muito em parceria, né? Então, eu tento ajudar o outro me ajuda, e assim acho que a gente consegue crescer muito mais rápido do que só olhar pro meu nariz, só eu vou fechar minha venda, eu não, né? Enfim, não tô nem aí pro colega do lado. Então a gente sempre trabalha bastante em parceria. Falando sobre o mercado, teve algumas coisas que mudaram no mercado desde quando vocês começaram até agora, né? Vocês participaram aí do mercado durante 4 ou 5 anos. O que vocês veem que mais fez diferença no mercado, que mais mudou de quando vocês começaram para agora? É fato que a gente já começou bastante no digital, né? Tu gosta bastante disso, tu incentiva bastante a gente com relação a isso também. Suporte, enfim, né? A gente tem a mídia. E é fato também que 80% dos nossos clientes vêm pelo digital. Então a gente tem que estar também preparado para conseguir atender e absorver isso. E diariamente é mais uma vez matando um leão, porque a gente tem dificuldade, né? Eu sempre tive dificuldade com o digital também, e até a questão da vergonha, né? Porque embora a gente tá muitas vezes com o celular sozinho fazendo um vídeo, a gente tá com vergonha, porque é só eu e o meu celular, mas a gente tem vergonha e a gente não sabe por quê. Mas daí faz e boa, tem que seguir o fluxo. Isso, inclusive logo no início, a gente tinha mais costume de ir atrás do cliente, propriamente dito, né? Então a gente tinha muito boca a boca, não que isso não aconteça hoje, mas hoje é muito mais comum a gente receber o cliente através do WhatsApp, por exemplo, através das campanhas, né? Instagram, Facebook, enfim, do que a gente ir até ele pessoalmente. Então até é mais difícil o cliente vir até a imobiliária. Nesse primeiro atendimento, 95% online. A gente desenrola ali pelo WhatsApp, ligação e tudo mais. Quando já está mais evoluído, que vai para visita, que daí o cliente vem até a imobiliária. Podemos falar aqui que bom, né? A gente teve realmente um divisor de águas. A gente já estava num processo onde isso estava acontecendo,
de uma forma mais suave, digamos assim. E lá, quando começou a pandemia, a gente teve um degrau que realmente teve um boom, assim, 100% nessa online. questão. Por quê? Porque a gente tinha que se ver menos, a gente tinha que manter a distância, a gente tinha que respeitar o que estava acontecendo, entender tudo o que estava acontecendo sobre a questão da pandemia, né? Porque acelerou muito essa questão do digital para outros setores. E devagarinho já também teve esse impacto no imobiliário também, né? Então a gente teve várias outras coisas que aconteceram. A gente teve a introdução do 360, que em breve a gente vai estar buscando isso, inclusive um spoilerzinho, que vai ter algo bem diferente aqui na imobiliária, como a gente sempre vem fazendo. Teve a questão do atendimento online, das campanhas, porque o pessoal passou a ficar mais em casa, como passou a, talvez até nesse período, se informar mais pelas redes sociais, né? Procurar mais o celular até para título de informação, passar mais tempo nas redes sociais e consumir mais esse conteúdo que incluía a propaganda de vários produtos e também de imóveis. Então hoje, como a Larissa comentou, grande parte do nosso atendimento acontece de forma digital, que a gente está caminhando, a gente não é perfeito no digital, a gente tem muito que aprender, como todas as outras empresas que estão caminhando, algumas mais adiante, outras mais para trás, mas é algo que é inevitável, né? Então a questão do digital, para facilitar a nossa vida, está aí, e a gente tem que saber abraçar as oportunidades de fazer acontecer com o que a gente tem, né? Muito também depende, né, do nicho, depende muito do cliente também. Por exemplo, negociação que acontece 100% digital, né? Mas na questão da investidor, que a gente vai, faz material do imóvel, manda para ele, faz o pagamento, assinatura digital, e a gente nem vê. O que a gente coloca, né, que é um ponto que a gente tem que analisar o mercado, é o seguinte: hoje, com a vinda do digital, o cliente sabe muito mais do que ele sabia, porque antes ele chegava ali e tal, quero comprar uma casa, o que eu faço? Hoje, dói falar, mas em muitos casos, dependendo do corretor que vai atender ele, de quanto ele tá antenado no mercado, o cliente vai saber mais do produto do que o próprio corretor. Já tem muito mais informação, Porque né? ele fez o trabalho de casa, ele pesquisou, ele tirou um tempo para entender sobre aquele nicho que ele está procurando. Eu quero um apartamento com 2 quartos que fique a 5 minutos da cidade. Sim. Ele vai fazer o trabalho de casa e vai entender o que tem disponível, se é caro, se é barato. Ele já vem muito mais pronto. Então aí que está o diferencial da imobiliária, saber o que ela precisa entregar. Ela precisa fazer um vídeo, aqui a gente tem uma cozinha, aqui a gente tem uma sala. Não, ele quer saber os nuances da negociação que ele não consegue ver. Então a imobiliária, como digital, ela tem um desafio muito maior do que algo da tradicional, que atendia lá atrás daquele jeito, né? Como o mercado pedia. A imobiliária digital tem que estar muito mais antenada, muito mais informada do que acontecia nas imobiliárias tradicionais, né? Preparada, né? Exatamente. Inclusive, eu queria deixar um recadinho aí pra vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre o mercado imobiliário, segue a gente no Instagram. A gente bota bastante conteúdo, bastante informações. E se você tem interesse em entrar nessa área, mete a cara. Dificuldades sempre vão ter, mas vale muito a pena. E se vocês precisarem de qualquer informação, a gente está à disposição. É só mandar uma mensagem que a gente vai responder. Legal. Então eu queria agradecer, né, esse tempinho que a gente ficou aqui depois do horário para fazer esse vídeo. Queria agradecer a Silene, agradecer a Larissa pelo esse tempo, essa parceria, e que a gente continue com essa parceria há muito tempo. Se Deus quiser. E Ele quer. Amém.